O ano de 2014 está cheio de efemérides. São 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas. São 50 anos do golpe militar de 64. São 30 anos do movimento das Diretas Já. São 25 anos das eleições de 89, que elegeu Fernando Collor como o primeiro presidente eleito do Brasil desde Jânio Quadros, em 1960. São 100 anos da Primeira Guerra Mundial e 75 do começo da Segunda. Enfim, o que levamos, aprendemos e temos de lição nessas datas todas? Para discutir esses temas, o programa Gente em Destaque traz hoje uma entrevista com o professor de História Diogo Silva, formado pela Universidade de São Paulo. Diogo tem uma peculiaridade. Nasceu exatamente no dia da instalação do Ato Institucional número 5, o mais repressor de todos, no dia 13 de dezembro de 1968. Ele vai explicar em detalhes os acontecimentos destas efemérides e analisá-los passo a passo. Bom, professor Diogo, muito prazer em receber você aqui. Fazia tempo que a gente não se via, né? Pois é. Eu queria começar essa entrevista com um aspecto muito curioso que as pessoas talvez não saibam, que é sobre sua data de nascimento. Explica a partir de que momento você começou a ter consciência do dia que você nasceu para o Brasil, especificamente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aí da TV Câmara. Em especial, o Rodrigo foi um aluno muito querido aí, aqui em Jacareí. Agora eu moro em São Paulo, então a gente está mais distante um pouco, né? Isso era uma brincadeira que eu fazia quando eu era professor, porque eu queria que eles gravassem, né, a data do AI-5, né, que é 13 de dezembro de 1968, né? E eu acredito que eu só comecei a ter noção, eu não sei exatamente, eu sabia que era uma data, mas como eu nasci em 68 e até, digamos, 78, né, assim, a coisa era muito camuflada, eu não tinha noção, né, ninguém ia ficar contando para mim o que era o AI-5 naquela época, né. Eu falava, você nasceu no dia do AI-5, até porque o AI-5 dura até 78, né, 31 de dezembro de 78, ele dura, assim, quase 10 anos. E eu imagino que foi no fundamental, lá pela 8ª série, 7ª série, quando se começa a ter, no final de os ciclos de estudo, né, no final da antiga 8ª série, agora 9º ano, a gente acaba tendo esse tipo de formação. Aí chega no final da história mais recente do Brasil, que era na época, eu falei, bom, mas esse negócio aqui é tão importante assim, eu nasci exatamente nesse dia, né? Mas não tinha, quando criança, nem meus pais conversavam comigo sobre isso, até porque eu acredito que na época não era conveniente falar para uma criança de 8, 7 anos que ela nasceu num dia do que a gente chama do golpe dentro do golpe, né? Porque o AI-5 é entendido por nós, historiadores, como o golpe dentro do golpe, que é o endurecimento, né, aí do regime de uma forma absurda e começa aquilo que a gente chama de anos de chumbo, né? Após o AI-5, né? E então foi mais ou menos no final da 8ª série. E aí no ensino médio a coisa, eu sempre digo, né, o ensino de história no Fundamental 2 e no ensino médio é muito parecido o conteúdo, né? O que acontece é como se fosse dar uma volta no parafuso. Então aí no ensino médio a volta no parafuso foi mais apertada e aí a gente acaba tendo um senso crítico também um pouco mais elaborado, né? O que com certeza absoluta também me levou a gostar de história e querer cursar o curso de história, né? Foi nessa época do ensino médio que você decide cursar? Foi. Eu vim de uma família de professores. A minha avó é professora, tem uma escola com o nome dela em Pindamonhangaba, né? A minha mãe, professora, meus irmãos, professor, né? Então, eu sempre digo, né? A gente acaba vendo a opção profissional, a primeira opção é aquilo que os pais fazem, né? E eu cresci dentro da escola, então o ambiente dentro de casa era livro, escola, né, sala de aula.
E e aí eu tive brilhantes professores também que me influenciaram, né? A gente tem esse encanto aí, né, nessa época, e, e aí fui cursar História em São Paulo, né? E depois voltei, né? Uma coisa curiosa, eu fui o primeiro professor da escola que eu estudei, né? Então, eu voltei para o Vale do Paraíba novamente, aí que a gente se encontrou. É. E você já quando criança, daqueles alunos que tiravam notas boas em história, já tinha esse gosto? Ou você descobriu esse gosto mais tarde? Então, eu também tenho um ramo da família que é político também, né? E então a gente sempre conversou sobre história em casa. História pra mim nunca. Até porque eu sou meio temporão. Quando eu nasci, minha mãe tinha 39 anos, então ela já era uma senhora, né? Quando eu estava me desenvolvendo. Então, eu escutava muita conversa de história, respirava história dentro de casa, né? Então não tinha dificuldade nenhuma. Então sempre me dei bem, não tem até hoje assim. As pessoas falam datas para mim, eu tenho uma facilidade para guardar a data, mas não sou bom para guardar outras coisas. O computador eu apanho que nem um louco, né? E que é uma coisa simples, de decorar teclado e atalhos, etc. Mas data eu assim, tenho treino, acho que é um treino. E o que mais fascina você nesse aprendizado assim, com o aluno, dele aprendendo uma matéria que você está ensinando, porque você já aprendeu a gostar disso desde criança? O que é mais fascinante nesse sentido? Todo professor acha que não tá dando conta do recado, né? A gente tem uma sensação muito aquém, talvez, daquela que o aluno sinta. Eu tenho essa impressão. Não por um excesso de preciosismo, nem por uma arrogância, nada disso. Mas é porque a gente talvez seja acostumado com aquilo e não sabe a surpresa que aquilo causa, né, no aluno. Mas, assim, uma grande alegria é essa aqui, né? Depois de quantos anos? Mais de 10 anos, de se reencontrar, você trabalhando numa profissão brilhante, que é jornalista, que o Brasil depende disso, para que a informação chegue até as pessoas e que as pessoas analisem criticamente as coisas, né? E eu, como ex-professor, poder conversar com você como os profissionais. Acho que esse ciclo se completando, né? É muito interessante. Eu tenho encontrado amigos, ex-alunos médicos que já cuidaram de mim, né? Que eu estou envelhecendo. Outros que se transformaram em professores também, né? E são colegas. Então, esse ciclo, quando ele se transforma em profissional, que aí a semelhança, o contato é muito, né, de igual para igual, né? Porque o que é o aluno? O aluno é aquele cara que está em formação, né? Então, você está ali ajudando a formar aquela pessoa, ela não está pronta ainda. Quando ele está profissional, óbvio, ninguém está sempre pronto, mas o profissional pressupõe-se que ele esteja ali com aquele conteúdo institucional, profissional, que vai transformá-lo num agente social, num agente político, num agente, enfim, que faz esse mundo melhorar. A ideia é sempre empurrar. Eu digo, o vagão é pesado, né? Gente para empurrar para trás está cheio, né? Agora, para empurrar para frente é que falta. E aí você, quando encontra isso, é fantástico, né? Empurrando o vagão para frente, que não vamos fazer esse vagão virar um trem-bala, mas acho que a proatividade, né? Essa coisa de você ter essa intenção de empurrar, eu acho já sou muito. É isso que me estimula, né? É isso que acho que faz a educação ter esse valor para mim até hoje, né? E na sua visão, o Brasil trata bem a sua história? Não, né? Recente reportagem aí mostrou, porque assim, as riquezas são muitas, né? Hoje, obviamente, a riqueza digital, o conteúdo digital, ele é um novo conteúdo. A gente não tem ainda muita ciência de qual o efeito que ele vai causar em futuras décadas, porque é uma coisa recente, né? Mas o patrimônio histórico, por exemplo, pegando a ideia do patrimônio histórico, né? Afora São Paulo, estado de São Paulo, Rio, Minas, que tem muito dinheiro, né? Perto dos outros estados do Brasil, você tem aí uma preservação desse patrimônio. Então, o primeiro passo para você estimular uma criança a se despertar pela história, eu imagino que seja a questão do patrimônio histórico, né? E uma reportagem essa semana nos grandes jornais aí publicaram que, olha, havia um PAC aí de preservação e tal, e que não está cumprindo isso, né? Quando você tenta transformar esse país aí num país que vai
se abrir para o mundo do turismo com os grandes eventos, pressupõe que esse patrimônio seja preservado e seja apresentado ao mundo. Apesar da nossa história ser recente, isso não quer dizer que nós não tenhamos história, né? Aliás, temos uma história muito rica, formada por 3 grandes grupos étnicos, né? De 3 continentes diferentes, o americano, o africano e o europeu. Então, essa riqueza do que é o povo brasileiro, né? Precisaria ser melhor tratada. Afora, eu peguei só esse lado, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã conversando. Patrimônio. Do patrimônio. Agora, no caso da educação, né, pública, ainda você encontra nos materiais, nos vestibulares, nas provas, né, um exagero no conteudismo. Não que eu seja contra o conteudismo, né? Aquele novo formato do Enem, que era pura interpretação, também eu não acho que resolva o problema. Mas um conteudismo exagerado, né? Hoje, você pegar o currículo de história que um aluno do ensino médio tem, é um negócio assustador. Ele tem que saber da pré-história, né, a crise de 2008 e seus efeitos. Tanto que a história não está dando conta. Então, está uma parte para atualidades, uma parte para geopolítica, porque é um conteúdo muito... Muita coisa. Né? E não que não tenha que saber, mas eu acho que dá para você selecionar melhor e aprofundar mais coisas que tenham mais importância para a gente. E colocar cursos como nos Estados Unidos, por exemplo, olha, você quer se especializar em arqueologia? Ótimo, então você vai fazer um curso extracurricular. É isso que precisa no ensino médio brasileiro, transformar a parte do conhecimento em cursos extracurriculares, para que o cara tenha ali aquele formato essencial. Então, precisa de muita coisa. O nosso problema é o ensino médio. Né? Por que não se faz um plano de educação, por exemplo? Lógico que a gente sabe das questões políticas, que a pessoa entra e já quer fazer um plano dela, e daí o outro entra e quer acabar. Mas não teria uma solução de um plano nacional de educação? Então, eu vim para cá, hoje na Dutra, olhando para o lado de lá, tudo parado, né? E eu falei, bom, eu vim rapidinho, então deixa eu pensar um pouco do que eu vou conversar. Evidentemente que eu sabia que a conversa ia cair sobre educação. E eu falei, bom, tem uma coisa que precisa explicar para todo mundo no Brasil, que é um drama que o Brasil vive na educação e na saúde. O Brasil não tem... Olha, é muito perigoso o que eu vou dizer, né? Mas não falta dinheiro na saúde nem na educação no Brasil, falta gestão. É mal aplicado. Mal aplicado. Porque a LDB, ela diz, olha, uma parcela do ensino da creche, né, fundamental, fica com o município. O ensino médio fica com o governo estadual. E o ensino superior e técnico, parte dele, fica com o governo federal. Então nós temos 3 instâncias de poder fatiando uma coisa que tem que ter um projeto único. Ora, você tem um prefeito de um partido que não é identificado com o governo estadual, nem tampouco o governo federal, acabou aquela criança, ainda mais se esse cara se perpetuar, acabou aquela criança, vai ter que passar por 3 grandes... Então falta uma vontade, né, maior, superior, eu imagino, tem que ser uma vontade suprapartidária, né, tanto para a gestão da saúde como da educação, para que estabeleça esse plano. Fala, independente do partido qual for, independente de que cidade for, existe este plano. O Enem tenta fazer isso, criar um currículo nacional. Mas é muito difícil você pegar uma criança do Amazonas, na sua dinâmica, né, e comparar uma criança do interior ou da periferia de São Paulo. O Brasil tem essa, mas tem que ter um currículo mínimo que as prefeituras respeitem, que os governos estaduais respeitem, e que finalmente o governo federal seja aí, criar talvez uma agência reguladora, como existe para aviação civil, que fala, prefeito, você não pode fazer isso. Você está fugindo da cartilha. Então, acho que isso também atrapalha a própria história, mas atrapalha a geografia, atrapalha o português, atrapalha toda a educação brasileira. Né? Educação de base seria... o Brasil peca muito na educação de base. Mas o maior problema do Brasil é a evasão escolar no ensino médio. Também. A educação de base, por conta de virar uma questão judicial, se o aluno não está na escola, o prefeito pode ser cassado, as crianças estão na escola. Né? E tem muito dinheiro para essa escola. Então, agora, é aquela história, é a gestão, qual a qualidade desse professor? O IDH, por exemplo, ele mede tempo escolar, ele não mede... aí o PISA, que faz aquela prova, vamos discutir a qualidade. Então, precisa conversar um pouco sobre a qualidade, né? E entender por que esse aluno sai da escola. Porque que quando ele vai crescendo, ele vai querendo procurar outro tipo de renda, ou curso técnico, porque ele sabe que aquilo ali vai dar ali um dinheiro retorno mais rápido para ele financeiro, né? Então... a situação é bem complicada.
Mas acho que você acertou com um bom ponto certo, que é esse plano nacional. Mas aí tem que ser uma vontade superpartidária, tem que ter aquela coisa do... Né? No Brasil... E fica esse maniqueísmo, né? Essa coisa que o bem contra o mal contra o bem, que a gente não sabe nem quem é o bem, quem é o mal, só atrapalha a política brasileira, né? E acho que iniciativas como essa, parar aqui para a gente conversar, precisaria ter nos canais de televisão também, né? Ideias, né? Fóruns, debates... Vamos falar um pouquinho sobre as efemérides, né, desse ano de 2014, que tem várias pipocando por aí. A primeira delas são os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Mal falado, né? Mal falado também, que as pessoas mal conhecem, não se fazem aí debates ou programas específicos. O que foi aquela Primeira Guerra Mundial e que consequências ela teve para o começo da Segunda Guerra Mundial? O Gregório lá tentou fazer justiça com as próprias mãos, dar um cala-boca nele, e uma história muito mal contada, que a gente não sabe se o tiro que matou... Até hoje, né? Até hoje. Ninguém sabe se a bala veio realmente do cara que estava tentando atirar no Lacerda ou se veio do próprio Lacerda, porque o Lacerda saca a arma e troca tiros com o cara. Né? Então essa é uma polêmica aí que eu não gosto muito de entrar nessas polêmicas. Tem que dizer. Não, isso aí deixa para quem quer ganhar dinheiro com livros bombásticos, né?